E aí, tá tudo bem com você? Boa noite, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, o seu programa de informação. E hoje, o programa de domingo, que é o Duplo Expresso de domingo, é um programa de debate. E com Maria Lúcia Fatorelli como convidada, realmente é um programa para um debate bom. Maria Lúcia Fatorelli é sempre garantia de qualidade na informação e qualidade no embate contra os avanços daqueles que querem destruir a proteção social, o Estado Social brasileiro. E eu apresento o programa com Rômulus Maia, que eu tenho certeza que compartilha desse mesmo pensamento. Rômulus, boa noite, Rômulus. Boa noite, Wellington Calazans. Boa noite para quem está nos assistindo no Brasil, em outros países também, da diáspora brasileira pelo mundo. A Maria Lúcia Fatorelli é garantia não só de uma alta qualidade de debate, Wellington, como uma garantia de didatismo, de acessibilidade do conteúdo para o público em geral, porque ela tem um talento para explicar temas dificílimos e complexos e deixar eles ao alcance de você, que é o mais afetado pelo que ela está falando, embora não conheça. Então, por isso que é sempre importante a gente ouvir Maria Lúcia Fatorelli, para que a gente dê boa noite. Boa noite, Maria Lúcia Fatorelli. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Calazans. Todos os participantes desse programa maravilhoso que vocês têm produzido. Uma alegria estar aqui com vocês. Maria Lúcia Fatorelli, o prazer é sempre nosso e é uma honra tê-la aqui. A você que está assistindo ao Duplo Expresso, a gente pede que compartilhe, curta as páginas, se inscreva nos canais e convide amigos para que possamos ampliar essa audiência e o acesso a esse debate tão importante. Hoje, Rômulus, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência, que na prática significa o seguinte: a tentativa de um governo neoliberal de extinguir, de uma vez por todas, a possibilidade do brasileiro se aposentar. Mas, do ponto de vista do Estado, temos aí também muitas coisas. A Previdência é superavitária, todos nós já sabemos disso, e ainda assim, a falsa propaganda, fake news, tem predominado nas grandes corporações de mídia e em blogs que são totalmente descomprometidos ou descompromissados, como prefira, com as questões nacionais e com o bem-estar do povo brasileiro. Então, eu vou começar falando com o Fatorelli sobre isso. Fatorelli, vários especialistas falam sobre uma previdência superavitária, mas o governo e os políticos da direita, sobretudo, insistem nessa tecla de que é deficitária, de que é preciso privatizar. Eu quero começar ouvindo sua opinião técnica sobre isso. Ok, Calazans. Esse debate é super importante. Eu parabenizo pelo programa ter pautado, porque vocês devem ter acompanhado esse final de semana, né, a conclusão lá da presidência, da decisão sobre a presidência do Senado, a presidência na Câmara na sexta-feira. Todos dois já se pronunciaram de que é fundamental fazer dessa reforma da Previdência. E a reforma que está na pauta não é uma reforma, é uma contra-reforma, porque a gente reforma a nossa casa, uma roupa, para aquilo ficar melhor, né? Assim, reforma é sempre para melhorar. Ninguém reforma a sua casa para piorar, para tirar um piso e colocar uma lama, né? Então, o que estão propondo é uma contra-reforma, é uma destruição de um modelo que é baseado na solidariedade, que está fundamentado na Constituição Federal, que tem financiamento de fontes variadas. É uma proteção social tão importante, tanto para os trabalhadores que estão na ativa e precisam de saúde, para os que já se aposentaram e precisam receber uma aposentadoria, para aqueles que estão em situação vulnerável e precisam de uma assistência social. Então, essa proteção social, que é o que há de mais importante para a vida das pessoas, os constituintes, preocupados com isso e atentos a isso, criaram um conjunto variado de fontes de financiamento, de tal maneira que, se um falhar, o outro está ali para assegurar. E, além de todas essas fontes, a Constituição ainda diz que os recursos também do orçamento fiscal devem se destinar à Seguridade Social. Então, falar em déficit, para começo de conversa, não tem cabimento. Por quê?
tem todas aquelas fontes, e se faltar recurso, é para o orçamento fiscal complementar. Então, não tem que falar em déficit, em primeiro lugar. Né? O que o governo faz? Ele não computa todas as fontes, ele dá uma mordida da chamada DRU, a desvinculação das receitas da União, porque aquelas contribuições sociais que a Constituição prevê, elas são vinculadas, amarradas com o financiamento da Seguridade Social. Então, o governo vai lá, aprova a tal da DRU, que faz essa desvinculação. Então, dá essa mordida. Além disso, o governo libera vários setores de contribuir. O termo técnico é desoneração. Quer dizer, ele diz para vários setores, por exemplo, para o agrobusiness, vocês não precisam pagar a contribuição para a Seguridade Social. Para várias empresas e setores privilegiados, ele vai lá e desonera. Então, ele abre mão de receitas. E para completar tudo isso, o governo não faz o devido investimento na administração tributária e deixa de cobrar devedores que podem pagar, até bancos. Na lista de devedores da Previdência constam os bancos mais poderosos do Brasil. Ainda não acabou a lista. Além de tudo isso, a própria legislação, que antigamente dizia que quem, por exemplo, descontasse uma contribuição e não repassasse para o Tesouro Nacional, isso era considerado apropriação indébita, crime. Desde 1996, no governo Fernando Henrique, foi aprovada uma lei que diz o seguinte: se o contribuinte vier a ser pego pela fiscalização, basta ele fazer o pagamento ou pedir um parcelamento que está tudo bem, não é crime mais. Então, veja bem, que incentivo para a sonegação. E isso os sonegadores sabendo que não há o devido investimento na administração tributária, não há auditores suficientes para visitar o conjunto de contribuintes. Então, em resumo, o governo não considera todas as fontes, o governo libera setores de contribuir, o governo vai lá e dá uma mordida da DRU, o governo não faz investimento na cobrança das contribuições e ainda mantém essa legislação que incentiva a sonegação. Depois de tudo isso, ele vem e fala: os idosos são privilegiados, estão vivendo demais. A culpa é dos velhinhos que estão vivendo muito. Olha que abuso. Ou então ele vem e fala: servidor público é privilegiado, esquecendo que a previdência do servidor público é tratada num capítulo à parte, porque é um contrato de trabalho totalmente diferente, um contrato, inclusive, ditado pelo próprio governo, unilateralmente. Os servidores públicos continuam contribuindo depois que aposentam. Os servidores públicos não têm fundo de garantia e contribuem sobre o salário bruto. E já tiveram uma contra-reforma em 2003, contra-reforma feita por Lula, que criou o teto para todos aqueles que entrassem a partir dessa regulamentação. Então, são tantas mentiras, tantas falácias, que é preciso trazer essas informações, os dados técnicos, os dados oficiais para o debate, porque não é possível conviver com tanta mentira. E, para completar tudo isso, o Guedes, que é o atual superministro da Economia, quer implantar no Brasil o sistema de capitalização.
Aí que detona tudo. Acaba o modelo de solidariedade, porque hoje a Previdência Social, ela poderia estar muito melhor aqui no Brasil se nós não tivéssemos nesse quadro absurdo de desemprego e de informalidade. O que a reforma trabalhista fez foi aumentar a informalidade aqui no Brasil. E quem está trabalhando na informalidade ou está desempregado, não está contribuindo para a Seguridade Social. Então, esse modelo de solidariedade, ele acaba com o tal modelo da capitalização, em que cada um vai ter a sua continha, bancos e outras instituições vão arrecadar as contribuições sem compromisso algum em relação ao pagamento de benefício futuro. O pagamento de benefício futuro vai depender do funcionamento do mercado. E se deu errado, bye, bye. Adeus. Não tem nada que pagar. Isso foi o que aconteceu no Chile. O sistema quebrou. O governo chileno foi obrigado a reestatizar a Previdência. Só que essa reestatização foi feita numa condição super aviltante para as pessoas, de tal maneira que elas recebem menos que um salário mínimo. Por isso é que a quantidade de idosos abandonados nas ruas no Chile é uma coisa escandalosa, e o Chile está ocupando o vergonhoso lugar de campeão de suicídio de idosos. Aumentou tanto que é o lugar onde tem maior registro per capita de suicídio de idosos hoje. É isso que nós queremos para a nossa população? Né? E para encerrar esse breve resumo aqui inicial, o rombo das contas públicas não está na Previdência. A Previdência é solução. O rombo das contas públicas está nos gastos delinquentes com a chamada dívida pública que nunca foi auditada. Então, esse é o argumento que nós vamos partir para a briga, para a luta. Vamos abordar esse novo Congresso. Nessa terça-feira, deputados e senadores já vão receber a primeira cartinha da Auditoria Cidadã. E abordagem com os folhetos daquela questão da securitização também. Então, vai ter muita luta, as entidades já estão se organizando, os nossos núcleos já estão começando a fazer reuniões. Essa semana, o Núcleo de Alagoas já fez uma reunião com vários sindicatos lá em Maceió e já está assumindo a dianteira, porque se nós precisamos fazer algum ajuste nas contas públicas no Brasil, esse ajuste não é na Previdência. Esse ajuste é nos gastos com a chamada dívida pública. Muito bem, Maria Lúcia Fattorelli. Ótima introdução aí para a gente começar o debate. E aí, para apimentar um pouco, eu vou concordar com você, mas complexificando um pouco a questão. Por quê? Embora seja verdade, a gente sabe que a previdência urbana seja superavitária quando há pleno emprego e formalização, como a gente viu recentemente, poucos anos atrás, no governo Dilma e no final do governo Lula, a previdência brasileira não é perfeita. Por quê? Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual e a velhice é mais desigual ainda, né? A previdência ela é concentradora de renda em vez de ser distributiva. É verdade que a gente tem uma rede com lá com o benefício por idade, isso né, providencia alguma renda digna para um grande contingente populacional, mas ainda assim é uma concentração, porque a gente tem pessoas que ganham aí aposentadorias fabulosas. E no caso, o financiamento por tributação, como você colocou, que vem de tributos indiretos como PIS e COFINS, isso é algo que está ali nos bens de consumo, então toda a sociedade vai pagar, e de uma forma proporcional, na verdade, o pobre paga muito mais do que o rico, e aí quando chega, né, a gente tem a comparação entre os regimes de previdência,
Previdência, a gente tem o pessoal privilegiado, algumas pessoas privilegiadas, e o pessoal do regime único não, né, acaba não tendo os mesmos benefícios. Nesse caso, eu concordo que talvez isso não convenha do ponto de vista político, da atuação nesse momento, falar em qualquer mudança. Eu estou falando assim, naquele espírito que você falou que reforma é para melhorar. Se eu fosse reformar, era para aumentar a renda das pessoas do regime único e não diminuir do outro. Mas, no caso, se for mexer nesse momento, qualquer coisa vai ser para pior, com certeza, dada a correlação de força que a gente tem. Então é melhor lutar para manter, até usando a nosso favor a força das corporações, que vão lutar cada uma pelos seus benefícios. Então, eu acho que, de fato, o discurso que você adota é correto de, assim, não mexer, porque se for mexer agora, vai ser para piorar quem já não é privilegiado no sistema atual. Eu queria confirmar com vocês, você acha que a luta é essa para tentar não mudar nada, embora a gente saiba que o modelo de previdência brasileiro não é perfeito? Ele não é perfeito. Agora, há muita confusão entre esses dois regimes, Rômulo. No regime geral, que é o regime geral de previdência social, que está lá dentro da Seguridade Social, do artigo 194 da Constituição, esse regime geral, ele tem um teto de contribuição e um teto de benefício. Esse teto de contribuição e de benefício, ele está hoje em 5 mil e... Vamos arredondar aqui, R$5.900, tá? Então, ninguém paga sobre um salário superior a isso. Então, vamos colocar uma pessoa que trabalha numa empresa durante 30 anos. Essa pessoa tem um salário de 20 salários mínimos, sempre, mas ela, mesmo ela recebendo 20 salários mínimos, ela não vai contribuir sobre 20 salários mínimos. Ela vai contribuir sobre esse teto que sempre esteve aí nos últimos anos em torno de 5 salários mínimos. Tá? Então, mesmo que ela ganhe 20, ela vai pagar sobre 5. E ela vai se aposentar, no máximo, sobre esses 5 salários mínimos. O que acontece no regime próprio? Que é o caso dos servidores públicos. Se eles recebem um salário de 20 salários mínimos, ele vai contribuir sobre 20 salários mínimos. E quando ele se aposentar, ele tem o direito de aposentar sobre 20, mas ele vai continuar contribuindo para a Previdência. Aquele do regime geral recebeu 20 salários mínimos, mas contribuiu só sobre 5 a vida inteira. Ele vai se aposentar com 5, não vai continuar contribuindo. No regime geral, a contribuição cessa, para com a aposentadoria, e ele ainda vai receber fundo de garantia. No regime próprio, que é o regime de servidor público, ele recebeu 20 salários mínimos, pagou sobre 20 salários mínimos, a vida inteira, vai se aposentar com os 20 salários mínimos, vai continuar contribuindo 11% sobre o bruto. Em alguns estados, isso já passou para 14% sobre o bruto, tá? E não tem fundo de garantia. Então, são regimes distintos, e a relação dos servidores públicos com o Estado é uma relação diferenciada, é uma relação de exclusividade, é uma relação... A gente não tem hora extra. Servidor público do regime geral, do regime próprio, perdão, não seletista, não tem esse negócio de hora extra. É um regime bem diferenciado. Então, é outra relação de trabalho, outro tipo de compromisso, né? Então, esse é o primeiro entendimento, que o Estado, quando ele coloca um concurso e ele quer aquelas pessoas para ficar exclusivamente trabalhando para ele durante aquele período sem opção,
podendo ser mandado, ser transferido para um lugar, para outro, para atender às exigências do Estado, o Estado oferece essa aposentadoria depois. Mas isso já mudou. Quem entrou depois de 2011, quando o FUNPRESP foi regulamentado, já não tem mais essa contribuição sobre o bruto e essa aposentadoria sobre o bruto. Isso já mudou. Então, só as pessoas mais antigas que possuem esse regime de contribuir sobre o bruto, aposentar sobre o bruto, etc. Atualmente, quem entrou a partir de 2011 já está no teto. Já foi criado o teto com a reforma da Previdência do Lula. Tá? Então, eu vejo que tem aposentadorias milionárias. Volta e meia a gente recebe aqueles e-mails de aposentadorias que superam R$100 mil por mês. Isso é culpa do próprio governo também. Não existe um mandamento constitucional de que ninguém pode ganhar mais do que o ministro Supremo? Então, tinha que ter uma régua na folha de pagamento. O que ultrapassou ali aquele teto, não tem que pagar. Agora, como são setores, principalmente do judiciário, que recebem essas aposentadorias que ultrapassam e muito o teto da remuneração do ministro do Supremo, isso aí torna-se uma coisa praticamente intocável. Mas é aí que está o privilégio, entendeu? Porque aí isso não é correto. Ninguém pode ganhar acima do teto da remuneração do ministro do Supremo, pronto. Isso é uma regra, não é? Agora, o que eles querem? Pegar o servidor público ali mediano, que contribuiu a vida inteira sobre o bruto. Esse é privilegiado? Não, esse não é privilegiado, sabe? Então, é preciso enfrentar abertamente essas questões e esclarecer onde que tem que fazer ajuste, não é? Muito bem. Wellington, só antes de fazer a sua pergunta, eu queria dar um exemplo ilustrativo, porque eu moro num país que tem um regime de capitalização, a Suíça, a Alemanha também tem. Como é que funciona aqui? O regime de capitalização é impossível a pessoa conseguir se aposentar e manter a renda dela. Não chega nem a ser 1/3 do que ela ganha na ativa. Então, aqui na Suíça, as pessoas têm que ter, eles chamam isso o primeiro pilar, que é a capitalização. O segundo é o fundo de pensão da empresa, da universidade, o que quer que seja, que vai pagar. E o terceiro pilar, que é você ter que pagar como se fosse um FGTS, é voluntário, mas você vai numa seguradora, numa instituição financeira e você faz como se fosse uma poupança privada. Você pode depois deduzir isso no imposto de renda, então de alguma forma não deixa de ser uma renúncia fiscal do Estado. Mas, então é a contribuição, digamos, do Estado para você. E com esses 3 pilares, mesmo assim, você não consegue o que você ganha na ativa, mesmo olhando aí os cálculos atuariais, tudo certinho, você ainda vai ter uma queda da renda. Então, é impossível uma pessoa só com a capitalização não vai chegar nem a 1/3 da renda dela da ativa. Então, por isso que acontece, como a Maria Lúcia Fattorelli relatou aí no Chile, essa tragédia da pobreza na velhice. Então, de fato, é uma loucura isso, e a própria Maria Lúcia Fattorelli apontou na abertura, na primeira fala dela, que de uma certa forma, né, nesse ato entre você mudar de um regime que é de repartição para esse de capitalização, ninguém vai entrar nesse regime, porque todo mundo está vendo que não vai poder se aposentar. Então, na verdade, nem do ponto de vista, Maria Lúcia, nem do ponto de vista da solvência do Estado, que o pessoal fala, das contas, pelo contrário, eles estão aumentando, vão explodir o déficit com essa história, com esse ato entre os dois, e todo mundo sabe. Para que eu vou pagar? Hoje em dia todo mundo é quase autônomo, MEI, enfim. Quem vai contribuir para uma coisa que sabe que não vai lhe beneficiar? Então, na verdade, nem do ponto de vista neoliberal isso se justifica. Wellington Calazans. É isso aí, você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, seu programa de debates, e nós temos aqui hoje a nossa comentarista Maria Lúcia Fattorelli, que está dando uma aula sobre previdência e explicando as razões para que lutemos contra essa reforma que, sem dúvida alguma, será danosa para o povo brasileiro. Fattorelli, você citou o exemplo do Chile, Rômulo pegou o exemplo da Suíça e da Alemanha, e muitas pessoas estão falando que quem vai sofrer mesmo, caso essa reforma da Previdência no Brasil passe, será o mais pobre. Eu gostaria que você falasse as razões para isso.
Olha, nós precisamos conectar essa reforma da Previdência com a contra-reforma trabalhista que já foi aprovada. Tá? Na contra-reforma trabalhista, foi criado, por exemplo, o regime de trabalho intermitente. Várias categorias de trabalhadores, e justamente os mais vulneráveis, vão poder ser contratados por dia. Garçons, cabeleireiros, várias categorias. O patrão, faxineiros de hotéis, e, aliás, eu presenciei isso na Grécia, eles podem simplesmente ser avisados. Olha, vou precisar de você só tal dia. E depois vou avisar que dia que vou precisar de novo. Então, imagina, essas pessoas, como que elas vão contar o tempo de contribuição para se aposentar? Elas não vão se aposentar nunca, tá? Porque uma das coisas que está embutida nessa contra-reforma da PEC 287 é o fim da aposentadoria por idade. Então, existia uma aposentadoria por idade, ainda existe, né? Porque ainda não foi aprovado. A mulher atingindo 60 anos, o homem 65 anos, tendo ali um mínimo de 15 anos de contribuição, ele consegue se aposentar. Vai acabar isso. Então, ainda que a pessoa atinja 70 anos de idade, ela vai ter que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição. Agora, uma pessoa que só consegue trabalhar regularmente 2 dias por semana, ela vai precisar de 60, 70 anos de serviço para se aposentar. Ela vai morrer antes disso. E o trabalhador rural tem a questão da safra entre safra. Essa contra-reforma chegou a exigir que cada pessoa, porque antes como que era? A contribuição do trabalhador rural é sobre a venda da produção. Porque, de fato, é aí que ele tem renda. Enquanto ele está cavando a terra seca, enquanto ele está semeando, enquanto ele está lá cuidando para aquela plantação nascer, ele não está recebendo. Quando ele vende a produção, é que ele recebe, ele e a família dele. E a gente sabe como que funciona. Principalmente o pequeno agricultor. As crianças trabalham, os idosos trabalham, todos trabalham. O que é que essa reforma quer? Que a contribuição seja individual, num modelo parecido com esse e-social de empregada doméstica. Olha, quem tem empregada doméstica sabe a dificuldade que é para gente que tem instrução, que tem computador ligado à internet, que tem a maior facilidade, a gente pena, às vezes, ali naquele e-social. Imagina para o trabalhador rural, todo mês, ter que passar por aquilo ali para fazer a sua contribuição. Então, tem também uma questão de aumentar a idade do BPC. O que é o BPC? Benefício de prestação continuada, que é um benefício de assistência social, não é nem previdência, é assistência para pessoas de baixa, aliás, que não têm renda, ou deficientes físicos também, sem condição de trabalhar. Querem aumentar isso para além dos 65 anos. Olha, essas pessoas, para chegar nessa idade, já é não é? Uma raridade. Elas precisariam desse benefício muito antes. Uma pergunta breve, Maria Lúcia. Na época, o governo Temer queria desvincular o benefício de prestação continuada do salário mínimo. Isso já foi feito ou está nesse bojo aí dessa nova reforma, contra-reforma? Estava no bojo da reforma. Eu vou até pesquisar se ele tentou isso mesmo, mas acho que não conseguiu, não. Eu vou confirmar depois. Tá? Certo. Mas estava no bojo dessa reforma também. Tanto a desvinculação do salário mínimo, como a própria redução, né? Ele chegou a falar em reduzir para meio salário mínimo. Quer dizer, é de uma crueldade. Agora, o Brasil paga os maiores juros do mundo.
O Brasil paga juros sobre juros, que é uma coisa que o Supremo tem uma súmula 121 que fala que é ilegal, ainda que pactuado. Não é? Tem várias denúncias por trás dessa dívida. O Brasil remunera a sobra de caixa dos bancos. Nos últimos 4 anos, sem contar 2018, que ainda não conseguimos acesso ao balanço de 2018, do Banco Central, mas de 2014 a 2017, foi quase R$500 bilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Os prejuízos com swap cambial, a farra do swap aqui no Brasil, os contratos que garantem a variação do dólar, lá de 2014 para 2015... Quando nessa hora, Central... eles não gostam da livre iniciativa, né, do apetite do capitalismo. Como é que é isso? Né? Não, aí é o socializando o prejuízo, né, Maria Lúcia? Esse swap cambial é um crime. Então, é assim, é ridículo você fazer uma economia no BPC, penalizando pessoas idosas, incapazes, né, deficientes, físicos, e deixar essa farra toda para o setor financeiro. Né? Olha, chegou num ponto que não dá mais, sabe? Está uma vergonha, a enganação, a mentira deslavada dos jornais e desses comentaristas pagos pelo setor financeiro, muito bem pagos pelo setor financeiro. Isso está uma vergonha insuportável. Né? Ainda bem que tem o Duplo Expresso, tem outros programas, tem o Monitor Mercantil, tem o 247, o Faixa Livre, vários programas que estão ali presentes e não deixam essa mentira ganhar espaço. O Monitor Mercantil é incrível, Maria Lúcia, porque ele, grosso modo, a renda deles é de publicação de balanços de empresas, né, de SA, então eles estão pegando do capital, mas eles usam esse dinheiro para publicar coisas de interesse da população. Então, o Pedro Pinho, que tanto publica aqui no Duplo Expresso, costuma publicar também no Monitor Mercantil. Maria Lúcia, uma última pergunta, porque a gente sabe que você tem um compromisso, então, para encerrar sua participação, eu estranhei, vendo logo depois da eleição do Rodrigo Maia, reeleição dele à Câmara na sexta-feira, ele dizendo que não tem como aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Você convive sempre ali no Congresso, né, conhece aquele pessoal. Eu achei esquisito. Eu acho que ele está, na verdade, querendo arrancar alguma coisa do Bolsonaro, alguma coisa assim. Você acha que, de fato, ele está escondendo o jogo e vai vir com rolo compressor? Ou você acha que, de fato, já existe, mesmo sem uma grande mobilização popular, uma dificuldade de aprovar isso no Congresso nos termos atuais dessa nova legislatura? Olha, ele deu uma outra entrevista aqui que ele falou o contrário, né? Ele falou que é fundamental aprovar, né? Mas fácil não vai ser, não. Não mesmo, sabe? Primeiro, que quem está querendo ser relator é o Kim, aquele Kim, como é que é o sobrenome dele mesmo? Quinta categoria, você pode chamar ele na intimidade de quinta categoria. Kim Categuri. Olha só, ele está querendo ser o relator. É Kataguiri, Wellington. Kataguiri. Mas, enfim. Ô, Fattorelli, pode errar o nome dele, pela desimportância dele, qualquer coisa serve para aquela figura. Pois é um garoto, não é? Está chegando aí agora, no movimento que ele mesmo falava que era um movimento financiado, né? Inclusive pelo setor financeiro. Que vergonha! Que vergonha! Como que essa pessoa vai olhar para os olhos dos milhões e milhões de brasileiros que vivem dos benefícios da Seguridade Social? Né? Então, fácil não vai ser. E eu vou te falar, se acabar de ser aprovada a reforma tributária, que faz parte da PEC 293 de 2004, é uma PEC que ficou lá parada há muito tempo, porque na época a CNBB fez uma nota fortíssima e ela foi tirada de pauta. Ela voltou, tramitou, foi aprovada na comissão especial e está para ser aprovada no plenário da Câmara.
que essa reforma tributária faz? Ela transforma a COFINS, que é a maior arrecadação tributária do país hoje, e o PIS, que é a outra contribuição para Programa de Integração Social, que integra o orçamento da Seguridade Social. Essa reforma tributária, ela transforma essas duas contribuições em imposto. Então, ela muda a natureza desses tributos. O que acontece quando muda a natureza desses tributos? Ela acaba com aquela vinculação constitucional que nós falamos no início. Então, toda essa arrecadação da COFINS e do PIS vão deixar de ir para o caixa da Seguridade Social, vão para o caixa único e vão ser destinados diretamente, não precisa nem fazer DRU, porque já desvinculou total, vai direto para pagamento de juros. Então, isso pode comprometer brutalmente o financiamento da Seguridade Social, né? Então, é mais um dado aí nesse debate dessa contra-reforma. Agora, fácil não vai ser mesmo não, viu? Ô, Maria Lúcia, só para encerrar, uma pergunta bônus. Quem quer se envolver, quem está nos assistindo e quer entrar nessa luta, o que pode fazer lá no site da Auditoria Cidadã? Tem já alguma aba lá específica para esse movimento de resistência contrária a essa reforma? Olha, nós ainda não colocamos, mas essa semana a gente já vai fazer a comunicação para todos os deputados. Já vamos colocar lá essa aba, né, para quem quiser pegar aquele modelo de carta e enviar novamente para os deputados, adaptar o texto para a própria pessoa que quiser mandar, não é? Ou fazer um reforço para o deputado prestar atenção nessa reivindicação da Auditoria Cidadã, que nós vamos tratar nessa correspondência para os parlamentares, dessa contra-reforma da Previdência, da questão da securitização de créditos, que nós já falamos aqui no programa de vocês algumas vezes, né, esse esquema fraudulento, na remuneração da sobra de caixa dos bancos, que é ilegal, tem sido feita de forma ilegal através das operações compromissadas, e tem um projeto de lei lá para legalizar isso, PL 9248, e também a questão da cessão onerosa do petróleo, que passou na Câmara em dia de jogo da Copa, e agora está no Senado. Imagina, em resumo, essa cessão onerosa é assim, olha, vai ceder a empresa que quiser ir lá explorar o petróleo na área do pré-sal, o que tirar é dela. É tipo assim, você abre a sua casa, quem conseguir entrar lá, o que levar é dele. Maria Lúcia, é o filé mignon do pré-sal, é a melhor área e, em cima disso, é um regime que paga menos para o Estado, como retribuição por tirar o petróleo, do que o regime criado pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique, o entreguista. Esse da cessão onerosa é pior ainda. Então, assim... Muito pior. Não, e do tempo do Fernando Henrique, o que foi feito lá era uma cessão para a Petrobras. Porque a União tem um monopólio no caso do petróleo. Então, ela fez essa cessão para a Petrobras explorar. Agora, é geral, é para qualquer empresa estrangeira, entendeu? Quer dizer, a avacalhação é demais, sabe? Chegou num ponto de vergonha, de muita vergonha, né? Então, não é aí que está o problema do Brasil na Previdência, não é. É nessa vergonha, nesse entreguismo. Outros países, para entregar o petróleo, tiveram que passar por guerra. Aqui não. Aqui estão entregando de mão beijada. Não, tem guerra no Brasil, mas é a guerra contra o povo. Porque, sem dúvida alguma, Fatorelli, o que estamos vendo aí é um massacre. Não, porque o YouTube, inclusive, mudou regras agora para... Eles vão dizer o que é teoria da conspiração, né? Agora é o seguinte, se ele chamar de teoria da conspiração uma afirmação de que me perdoe a palavra, Fatorelli, que eu tenho muito respeito mesmo a você, mas o meu público já está acostumado com isso. Esses descarados entreguistas, chamar essas pessoas de entreguistas, se isso for teoria da conspiração, então feche o YouTube, não é?
Fecha o Nós vamos ter YouTube. que criar outro canal, né? Porque realmente, olha, não é possível, né? Continuar do jeito que está. E depois ainda tem esse problema da mineração aqui no Brasil, né? Nossa. Pois é, mas olha, vai ter que ficar essa conversa vai ter que ficar para outro dia, Fatorelli. Você tem um horário aí, faltam 13 minutos para o seu evento, que é pertinho aí de sua casa, mas eu quero agradecer a você por mais uma participação e quero dizer a você que o Duplo Expresso é a sua casa e que toda a sua luta é a nossa luta, tá bom, Fatorelli? Muito grata, parabéns para vocês e peço que continue fazendo aí a propaganda, para que as pessoas acessem a página do Facebook da Auditoria Cidadã da Dívida, curtam, compartilhem, porque senão o Facebook também derruba, e a nossa página web, auditoriacidadã.org.br. Muito grata, parabéns para vocês aí, e vamos que vamos. É isso aí. Muito obrigado a você, Fatorelli. Conversamos aqui com Maria Lúcia Fatorelli, comentarista aqui do Duplo Expresso, ela que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Rômulus Maia, que aula sensacional da Fatorelli. Ela chegando aqui sempre tem aula, hein, Rômulus? É verdade, Wellington, mas eu acho mais até do que a aula, ela inspira, né? Inspira. Você vê ali, ela tá também, mais uma como o Paulão, tá aposentada, já fez sua contribuição, mas não desiste. Ela... Olha, não é brincadeira não, ela enfrenta aí os, né, eu brinquei outro dia falando que ela é a Dona Quixote do povo brasileiro, mas não é nem do povo brasileiro, dos povos oprimidos, né, porque ela foi lá para o Equador, para a Grécia, e tá aí lutando, entendeu? Então, a gente não vai fazer o mínimo a nossa parte, ela enfrentando interesses poderosíssimos aí de uma forma destemida, né, a gente sabe, são trilhões, isso aí são interesses fortíssimos, então a gente precisa apoiar essas iniciativas. Então, como ela falou, se você está nas redes sociais, no YouTube, vai lá no canal, eu salvo engano, eu acho que a Auditoria Cidadã tem um canal no YouTube também, porque tem os vídeos da Fatorelli que são super didáticos, eu acredito que tem um canal próprio. No Facebook, curta a página, mas mais do que isso, coloque lá nos seus favoritos o site diretamente da Auditoria Cidadã, porque, Wellington, a gente a qualquer momento pode ter um apagão das redes sociais para quem questiona. Na mesma semana teve essa questão, como você comentou, do YouTube, dizendo que vai esconder os vídeos que supostamente são de teoria da conspiração, eles que vão determinar o que é teoria da conspiração, e o Facebook, como a gente sabe, o Facebook a gente transmite para muito mais gente do que aparece, mas mesmo assim muita gente que segue a gente no Facebook se queixa, e no YouTube também, que não recebe as notificações, nunca, diz que assim, uma vez por semana aparece a notificação no Facebook e no YouTube. E aí essa semana, na sexta-feira, uma amiga nossa, Karina, deu um flagrante, um print, eu até publiquei, quem quiser ver vai lá no meu perfil no Facebook, vai ver, que o Facebook disse que o programa de sexta-feira, com Sama e com Carlos Krebs, tinha cenas de sexo e pornografia, e por isso a pessoa era impedida de compartilhar no Facebook. Wellington, as pessoas falam, mas isso não é o próprio Facebook, isso aí é porque tem grupos coordenados que fazem denúncia em massa, e sei lá, se é do lobby sionista, se é da inteligência do exército, se é de Bolsonaro, o que quer que seja. O que interessa é que o Facebook, lavando as mãos quando são denúncias claramente abusivas desse recurso, porque depois isso é liberado, então ele vê que foi indevido. E essa pessoa, né, esses grupos que fazem isso, não fazem uma vez, fazem sempre. E o resultado é reiteradamente, há vários dias, Expresso Notas tem nos avisado que tem acontecido isso no Facebook, de dizer que não pode compartilhar o nosso conteúdo. Então, quando a pessoa está vendo, não faz nada para inibir o abuso, ela é conivente. Então, eles sabem e só erram pro nosso lado, né, Wellington? Pro lado de lá nunca erram, só erram pro lado de quem está defendendo a soberania brasileira. Facebook, Google, Twitter, estão todos sediados lá no Silicon Valley, na Califórnia. Não tem como você defender a soberania brasileira e depender para sua informação de notificação nessas redes sociais estadunidenses. Você tem que acabar com esse comodismo e ir lá, ter o seu hábito todo dia, eu encontro lá, duploexpresso.com. Mais do que nunca esse alerta é importante, Wellington. Olha, Rômulo, duploexpresso.com, exatamente, já sabe a hora que começa o programa, quando acontece o atraso. Normalmente a gente começa às 6h10 o programa da manhã, que às 6 da manhã a gente está começando a fazer a preparação da geração. 6h10 entra no ar normalmente. Mas chegando 6 horas e não custa nada ficar bebendo um cafezinho logo cedo, né? E esperando a abertura da transmissão. E domingo, 18 horas, no máximo 18h10 também, assim, um atraso no máximo de 10 minutos. Duploexpresso.com é o ponto de encontro e não tem dependência de outra rede social, até porque a gente também vai diversificar no player para poder ter outras opções sem esse risco de censura
prévia. É isso, Romulo. Wellington, e lembrando o seguinte, se você tem no seu celular o navegador do Chrome, você pode colocar para você receber, e outros também, eu acho que o Firefox também, para você receber uma notificação no seu celular cada vez que tem conteúdo novo, porque fora o programa, como falou o Wellington, que tem horário marcado, durante o dia a gente tem conteúdos novos, então funciona. No Apple ainda não, mas é uma minoria que tem Apple, né, o iPhone. A maior parte das pessoas tem um sistema Android. Esse funciona, que é uma beleza. Você vai lá e vai receber uma notificação no seu celular cada vez que começa uma live especial, ou programa diário, ou um artigo novo. Então, assim, não tem desculpa, Wellington. A gente reclama, né, que não tem reação no Brasil, mas se nem a gente faz a nossa parte de ajustar uma rotina diária, de acionar. Quantas vezes aí, Wellington, a gente tem que todo dia, quando começa o programa, pedir curte o vídeo, porque se não falar, a pessoa não curte. Compartilha, que se não compartilha. Gente, se nem no mínimo quer pegar o dedo e apertar, a gente consegue, como é que a gente vai reclamar que o povo não se mobiliza para impedir a reforma da Previdência? Wellington. É isso aí, Rômulo Maia. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, seu programa de debate. Tivemos aqui Maria Lúcia Fatorelli, ela que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida e também comentarista aqui do Duplo Expresso. Falamos hoje sobre reforma da Previdência com ela. No programa, agora, no finalzinho, eu e Rômulo vamos bater um papo aqui sobre um ping-pong, sobre os principais assuntos da atualidade, até porque amanhã cedão tem programa e a gente já convida você para acordar cedinho aí e compartilhar com a gente o programa e convidar os amigos com convidados, com comentaristas. Amanhã é o dia do Felipe Quintas, sempre garantia também de uma boa conversa, um jovem espetacular, um cientista político maravilhoso aqui, comentarista do Duplo Expresso, para abrir a segunda-feira já com debate quente, né, Rômulo? Agora, Rômulo, é impressionante não sei se foi você ou se foi algum expressionauta que deu o nome de imprensa nato, mas está uma nojeira esse papo de Venezuela, reconhecer aquele merdinha lá como presidente só porque um idiota como Donald Trump disse que ele é o presidente, etc. Assim, é uma contaminação de idiotice, mas hoje no meu Twitter eu marquei você lá, agradeci a Venezuela pelo grande serviço que está prestando a gente. Sabe qual é? Nada melhor para você identificar quem é infiltrado na esquerda do que esse momento aí. Quem é contra a Venezuela é infiltrado na esquerda. Olha, Pepe Mujica, que tinha muita gente caindo de amores. Rômulo sabe das conversas que eu tinha aqui nos bastidores. Aliás, não só Rômulo, toda a equipe do Duplo Expresso. Tá? Pepe Mujica, sérios jornalistas uruguaios conversando comigo, falaram, rapaz, isso é marketing, esse negócio de fusquinha, deixar a calcinha da esposa pendurada para o primeiro-ministro coreano, o presidente coreano, nem me lembro agora quem foi lá, na casa dele ver e tirar foto perto disso. Isso é marketing. A água do Uruguai, que era pouca, foi para a Nestlé. Pergunte o que foi que Pepe Mujica deu a George Bush e a Condoleezza Rice, que você vai saber se vale a pena. Se não era melhor ele comprar 20 Volvos ao invés de entregar o que ele entregou. Isso ninguém comenta no mundo. Então eu fiquei com vergonha de não ter aquela informação até então e ter aquela figura como referência. Mas ele sempre muito dúbio no assunto Lula, sempre muito dúbio em assuntos estratégicos, e agora ele consuma que é mais um Bernie Sanders pero no mucho. Não é isso, Rômulo? Wellington, é uma coisa, é pop, né? O Pepe é pop, né? O Pepe é pop. Então, assim, de fato, eu já tinha essa informação, inclusive tinha conversado com pessoas do Uruguai que falam que essa figura, né, meio grande, enfim, essa coisa dele para fora é uma coisa, para dentro foi o governo mais de direita do que o que ele antecedeu, ele que foi do Tabaré Vázquez e que o sucedeu também. Então, que a maneira como ele governava no Uruguai era muito diferente dessa figura, né, figura andarilha, né, pobrinha e tal. É muito marketing ali, pode até ser uma convicção pessoal, mas a maneira dele de fazer política no Uruguai, agora para fora, a gente está vendo também, é bem diferente. O Wellington está falando aí que a Venezuela prestou um grande serviço para a gente saber quem são os infiltrados. Olha, a gente aqui combinou que a gente vai evitar o máximo possível entrar em disputa interna no PT, porque não vale a pena, porque se tem uma banda podre, tem uma banda supostamente sadia, mas que tolera a banda podre, então não tem por que ficar exaltando um e batendo no outro quando eles estão juntos, assim, quando a coisa pega, eles se juntam ali, então não tem por que a gente entrar nessas disputas, mas
Saiu a informação esses dias, algum jornalista, não lembro quem agora, deu na semana passada, aí no fim da semana, que não só, né, o Fernando Haddad e o Tarso Genro criticaram a Gleisi Hoffmann por ter ido à Venezuela e combatendo no Nicolás Maduro na sua viagem, né, pelo mundo, périplo europeu, que, aliás, como a gente disse, a esquerda, que é não só a esquerda meme, a esquerda Ibrahim Suede da coluna social, também é a esquerda turnê internacional, né? Adoro uma viagem, uma coisa assim. Mas então, não só fizeram isso, como todas as declarações do PT anteriores da área de relações internacionais do PT em apoio à Venezuela, parece que foram apagadas do site do Partido dos Trabalhadores. Então, quando a gente fala que essa banda do PT jurídico, do PT sem voto, da mensagem ao partido, tomou geral ali, e que enquanto não resolver isso, não tem como a gente contar com o PT para nada, porque esse pessoal está fazendo a política internamente que convém aos Estados Unidos, é porque é assim, a realidade é dura, mas esse pessoal deu uma rasteira, tirou o maior óbice que eles tinham, que era o Lula, foi preso, trabalharam para colocar o Lula na cadeia. Inclusive quero agradecer aqui publicamente a nossa comentarista Thaís Moia, que mais uma vez mostrou seu talento de pesquisadora e foi atrás de um áudio e imagem do José Eduardo Cardoso confessando semanas depois aquilo que nós narramos aqui ao vivo, que ele chegou lá com orientação para que o Lula se entregasse. Aí tinha gente dizendo que era fake news. Pois é, agora quebrou a cara porque está lá o vídeo com ele mesmo assumindo. Essas pessoas tiraram o óbice, que eles sempre tentaram dar o golpe no partido e tomar da ala popular o governo. Qual era o óbice? Intransponível. Lula, sua liderança, com o povo, com a militância do PT, tiraram de cena e agora eles estão mandando lá dentro, ao ponto de apagar pronunciamentos antigos do partido, seja da presidência, seja lá da diretoria de relações internacionais. Acabou, gente. Como é que a base do PT não está fazendo uma revolução lá dentro, Wellington? E diz que eles estão combinando agora para o Congresso que vem aí fazer barba, cabelo e bigode. O PT... Esse pessoal está levando o PT a se tornar a filial do Partido Democrata nos Estados Unidos, já que o PSDB implodiu, que era o antigo, né? O Fernando Henrique era amigo, né, íntimo do casal Clinton, acabou, não tem mais viabilidade eleitoral. E aí esse cara quer entrar agora, esse Haddad, e querem me dizer que Haddad é oposição, Wellington, que Haddad 2022. Não dá, gente. Não tem condição, Wellington Calazans. Pois é, Rômulo, olha, isso é até uma piada, Haddad 2022. Né? Haddad deveria ser... E deve ter concorrência forte lá, viu? Do Zé Bicicleta, lá na concorrência do Clube de Ciclistas de São Paulo. Zé Bicicleta é mais forte que Haddad, na minha opinião, na eleição. Tá? Vai ganhar na eleição lá. Agora é o seguinte, o que eu quero dizer, Rômulo, é o seguinte. Nós não temos esquerda e identificar isso talvez tenha sido a maior conquista de uma ala que realmente quer uma militância à esquerda. Nós temos eleitores de esquerda, mas não temos representação à esquerda na política. Wellington, no início, quando você falava isso, tinha gente que ficava danada. Hoje em dia, 99% te dá razão. Pois é. Aí é o seguinte, já que estão falando de teoria da conspiração para derrubar a transmissão, eu vou fazer aqui a minha análise e espero que não entendam isso como teoria da conspiração, apenas para a gente poder fazer uma avaliação. O PSDB, como você falou, morreu. Até o próprio Fernando Henrique Cardoso, aquele velhaco descarado que deveria ser preso por tudo de mal que fez ao Brasil, ele já reconhece isso. O PT é o PSDB. O PT de hoje, com Haddad, é o PSDB de ontem. E o PSOL pretende ser hoje o PT de ontem, para ser depois o PT que hoje era o PSDB. Assim, os bancos e a direita estão sempre articulando quem será quem na esquerda. Porque nós, com esse espírito de solidariedade, etc., no Brasil, temos essa ingenuidade de que não tem infiltrados. Olha, se Tarso Genro, Zé Cardoso, Dilma Rousseff, Mercadante não conta, a cara dele já tá. Aquele ali tem patente da CIA na testa, né? Tem tatuagem. Se esses caras não forem infiltrados, descarados, traidores do Brasil, com leis que criaram para lascar o povo, como diz na letra da música, nem o direito de reclamar você vai ter mais, vai ter a liberdade de assistir Faustão e ainda dizer que está antenado.
não é? Graças a esses descarados aí que eu falei, esses só são os nomes. Amanhã o texto vem da guerra híbrida, Rômulus. O penúltimo parágrafo é só nome, parece lista de vestibular, tá? Parece lista de vestibular, porque eu tive que fazer esse tipo de coisa para ver se acorda essa galera. Porque você, Rômulus, eu e toda a equipe do Duplo Expresso, a gente vem aqui direto, o tempo todo, dando nomes, dizendo, olha, cuidado que vai acontecer isso. Vai lá, pô, acontece. Não é? Tinha uma porcariazinha aí na rede social sobre esse assunto do Cardoso, que a gente tinha testemunha ocular, presencial, não é? Pelo menos 5, é porque, você sabe, se a gente falar mais, aí chega alguma delas, é melhor a gente parar em 5 testemunhas que estavam lá sabendo da mentira que contaram para Lula ir para a prisão, senão ele iria ser preso, seja preso, senão você vai ser preso. É mais ou menos a teoria de Rômulo. Vá preso, porque senão você vai ficar preso. É isso, exatamente. Aí o que acontece? A gente chega aqui, ao vivo, fala isso. Rômulus tem um trabalho enorme de editar um vídeo, nem sabia editar, mas como ele sabia que eu estava hiper ocupado, ele mesmo foi lá e editou um vídeo. Eu aprendi só para isso, Wellington, só para isso. Pois é. Glaze Hoffman falando, a Monja, Lula, Stedile, né? O sobrenome dele. Stedile, porque esse negócio de falar outra língua, às vezes, se fosse em sueco, o nome dele seria Stedile. Então é por isso que eu confundo às vezes. E Rômulo faz isso, aí vem aqueles perus, né? Puxa saco. Ah, esses caras aí, não sei o quê, que aí inventam umas teorias loucas sobre a gente, que Rômulo isso, que eu aquilo. Aí depois vem a verdade. Não tem humildade de chegar aqui e pedir desculpas. Não que eu espere essa grandeza deles, mas pelo menos para que amanhã possam abrir a boca para falar alguma coisa. Quantas vezes a gente avisou aqui dos riscos? Quem foi que falou que Bolsonaro não tinha tomado facada na hora da feicada? Duplo Expresso. Agora vocês estão vendo aí. Quem foi que falou que Bolsonaro não chegava no mês de março? Duplo Expresso. Se Bolsonaro não morrer, tá aleijado, não volta mais, minha gente. Tá lascado. O cérebro dele, a bolsa de cocô era o cérebro dele. Ser humano não vive sem cérebro. A bolsa de cocô era o cérebro dele. Acabou. E Mourão já estava ali doido para chegar. Porque Mourão quer dar. Ele não quer que Bolsonaro dê. Ele que quer que dá. Ele que quer dar. Entendeu? Mas aí a gente vai ter que contar com o imponderável para passar a perna nos entreguistas. Ele quer se filiar ao DEM, né, Wellington? Dando é muito. O DEM, e o DEM já ganhou aí, né, da Câmara. Já entrou, então, dando é muito. É isso que eles querem. Vamos combater esses descarados. Combater. Mourão é descarado, igual a Bolsonaro. Entraram juntos, vamos tirar essas merdas. Quer dizer, Bolsonaro sai antes, aí por obra e graça de qualquer coisa. O Carlos Krebs é que poderia dizer que é ateu para dizer quem é que leva para o inferno, certo? Essa cambada de filho da... não é? Que quer lascar o povo e ainda acha que é bonitinho. Um bando de idiota. Ô Rômulo, eu ouvi um depoimento nas redes sociais de um taxista da Espanha, que eu queria achar o link, porque nessa coisa de rede social vem muita coisa, a gente acaba se perdendo. Ele falando, sabe o quê? Que como é que o Brasil produz tanta gente idiota? Ele disse que não aguenta ouvir brasileiro que vai passear na Espanha falando no táxi dele que dá vontade de jogar do lado de fora do carro. O cara falando isso, numa sinceridade, um senhor politizado falando como é que o Brasil, com 4,3% de desemprego, inventa um crime para Lula, e tem isso aí, os caras ainda acham que isso que é bom. O cara falou, como é que esse povo existe? Como é que o Brasil tem essa capacidade de produzir idiota? Assim, é vergonhoso. Eu vou tentar achar esse vídeo aqui, porque eu encontrei nesse negócio de timeline, aí já era. Minha timeline parece o superchat da gente aqui, não para. É toda hora, não vai. Então, Rômulo,
Vamos aí para concluir. O Wellington, o Brasil, infelizmente, é muito mal representado aqui na Europa, nos Estados Unidos, porque quem viaja é a classe média, né? A classe média tradicional. Então, normalmente, inclusive, eu tenho que confessar, quando eu ouço o pessoal falando em português aqui, eu finjo que sou gringo, não? Porque, em geral, assim, né, para aquela história, eu posso estar sendo injusto numa pessoa incidentalmente, mas no atacado eu tenho certeza que eu estou melhor realmente fingindo que eu não estou entendendo as pessoas falando português aqui do lado quando eu estou no centro, Wellington. Eu queria só comentar para a gente fechar, mas como você disse, amanhã de manhã a gente tem bastante tempo para falar antes da chegada do Felipe Quintas às 7 horas, mas essa questão do Bolsonaro, né, é engraçado, que eu comentei aqui, então você vê como o santo é forte aqui no Duplo Expresso, comentei na sexta-feira, no fechamento do programa, a questão do que a Thaís Moia tinha visto lá, a matéria, eu coloquei na tela e já o pessoal vê meu perfil no Facebook, a Thaís Moia tinha comentado que passou batido por causa da questão lá de Brumadinho, uma alteração muito esquisita no procedimento a que o Bolsonaro submeteu, tiraram um pedação, 30 centímetros do intestino dele, na reconstrução. Como a Maria Lúcia falou aqui, reforma, reconstrução, em geral é para botar a coisa e para melhorar, não é para tirar a coisa. E eu conversei, tem médicos na família, amigos médicos também, a Thaís Moia fez a mesma coisa, foi checar com médicos, todo mundo falou, não, na reconstrução não se tira, se fosse para tirar, era para tirar antes. Se tiraram é porque encontraram alguma coisa ruim lá. Agora, o que é? Não sabemos. E aí você veja, né, que a gente vem aqui falando isso, que era... Você falava aí, Wellington, a gente no dia falou que não tinha facada e 11 dias depois a gente publicou um artigo trazendo informação de fonte dentro do Exército que era para tratar uma doença pré-existente, era uma cirurgia pré-programada. Então aqui, mais uma vez, também nós fomos os primeiros a falar que a facada não era apenas para gerar comoção. Eles tinham um limão, que era o problema de saúde dele, resolveram fazer uma limonada, esconder ele dos debates também, e essa coisa da comoção, tentar diminuir a rejeição dele, até não adiantou muito, né? Adiantou um pouquinho, mas não adiantou muito, mas principalmente era para mascarar essa questão do problema de saúde. A gente fala, o que é? O que é que tem no intestino? Aí eu conversando com o médico, me falaram, não é... A pessoa estava falando, é câncer, é câncer. Não necessariamente é câncer. Pode ser diverticulite, pode ser doença de Crohn, que é uma doença em que o sistema autoimune, o sistema imune da pessoa ataca os órgãos do sistema digestivo, notadamente o intestino. Tem outros tipos de doença inflamatória. Isso é uma doença inflamatória intestinal, mas tem outros tipos também, além da doença de Crohn, e vai destruindo aquele tecido. Então, a gente não sabe o que é o problema do Bolsonaro. Agora, que tem alguma coisa ali que forçou, inclusive, a tirarem mais 30 centímetros, e agora, eles estão dando notícia, eu estou mostrando a imagem, de que ele teve náuseas e vômitos foram provocados por paralisia no intestino. Fechou, não passava mais nada da lâmina, que é a abertura do intestino, não passava mais nada. Eu vou até falar um exemplo aqui, como se fala, anedótico, assim, um relato pessoal que não tem representatividade estatística, mas eu tenho um tio-avô que faleceu assim, Wellington, ele tinha um câncer de intestino e lá, em um determinado momento, fechou. E ele, mesma coisa, ficou vomitando porque tinha tido uma obstrução. E aí foi até operar, ficou um tempo depois mais, até inclusive, Wellington, tem gente que não acredita, né? Aliás, eu já vi alguém falando que tem uma explicação científica para aquilo que a gente chama normalmente de a visita da saúde, que é aquela que a pessoa está ruinzinha, aí na véspera de morrer, a pessoa melhora e conversa com as pessoas, não sei o que é meio que uma autorização para a pessoa se despedir, né, bem e ir embora. E eu já vi, todo mundo sempre pensou em tentar dar uma explicação sobrenatural para isso, mas eu já vi um artigo, alguém explicando cientificamente a chamada visita da saúde. Mas esse tio-avô foi assim, visita da saúde, depois foi. Então, assim, esquisito, fechou, ele tá vomitando, e aí vieram dizer, né, lá no boletim do Einstein, que o Einstein vende boletim, inclusive o Casagrande, né, já contou que ele comprou para esconder lá uma situação que ele estava intoxicado quando provocou um acidente de trânsito. Isso aí é só você procurar no Duplo Expresso que você vai encontrar, coloca Casagrande, você vai achar referência, mas enfim, o boletim do Einstein, que não vale nada, quer dizer, vale o que pagam apenas para ele, eles divulgaram que isso era uma coisa normal, que era uma reação natural. E aí agora só, então a imprensa tradicional e os blogs também, é preciso que se registre, a Globosfera, né, que segue a pauta, está dizendo, não é normal não, olha aí, que esquisito, isso aí quer dizer que agravou o quadro médico e tal. Mas enfim, você, caro expressionauta, que nos acompanha aqui, você já sabe dessa história desde o dia 7 de setembro. 7 de setembro, aliás, foi dia 6 de setembro a facada. Desde o dia 6 de setembro,
poucas horas depois você já sabia que a facada era fake, por tudo que a gente levantou aqui, e no dia seguinte publicamos mais 2 artigos, também desmontando aquela farsa, e depois, 11 dias depois, que era para encobrir uma doença pré-existente, também publicamos aqui, é só você procurar que tem registro disso tudo, Wellington Calazans. Então, agora, a gente está vendo aí qual vai ser a operação deles, teve até um esperacionauta que comentou, achei interessante o comentário, me foge agora o nome, dizendo o seguinte, que talvez essa campanha das últimas semanas do Mourão, fazendo essa campanha presidencial, né, ele está concorrendo, sendo o estadista, o moderado, que vai unir o Brasil, as diferenças e tal, que é clemente com Lula e tal, já seja justamente uma construção para, né, conciliar com essa questão da superação do Bolsonaro. Já sabia que estava, e aí para justamente tentar deixar o Bolsonaro como radical, aquele que agitava, e ele vai chegar num momento difícil de dor da nação, de superação do luto, ele vai chegar para deixar a nação nos eixos, pacificada, reconciliada, aí coloca o Lula numa prisão domiciliar, de repente, alguma coisa assim, para dizer que, né, o que passou ficar para trás, o Bolsonaro morreu, o Lula foi para domiciliar, e agora o Brasil está pacificado e unificado. Achei interessante essa hipótese, Wellington. De repente não está tão longe da realidade. Então a gente tem que ficar muito atento aí para os próximos movimentos, mas que está rolando muita coisa. E amanhã, certamente, a gente vai conversar sobre isso e também novos acontecimentos aí do fim de semana. Tem a questão do Renan, né, lá na eleição do Senado. Tem que ver as consequências disso. O Renan não deve ter ficado feliz com o que aconteceu. Mas Renan nunca perde. Isso que eu ia falar. Assim, o Renan, você pode gostar dele ou não, pode achar que ele volta com a direita e tal, mas o cara é um cracaço. Fala assim, articulador no Senado, quem é melhor? Não tem, me desculpe, não tem. Então, isso aí não vai ficar barato, Wellington Calazans. Então, vamos guardar vai ficar caro, vai ficar divertido, diria o outro. Rômulus, é o seguinte, a gente tem um projeto aqui das músicas, esse mês é o mês de carnaval, aí a gente vai dar apesar de eu já ter enviado diversas letras para o Leonardo Lobo musicar, a segunda música, que é um pop rock também, parecido com o primeiro, no estilo, né, mas um pouco mais agressivo, com mais guitarra e tal, já está pronta, mas a gente não vai lançar esse mês, Rômulo. A gente vai lançar uma marchinha de carnaval, atendendo aí a pedidos também da galera aqui do Duplo Expresso, do núcleo duro do Duplo Expresso e tal, e a gente vai fazer uma marchinha que vai ser para divertir, né? Para cair na onda do carnaval. Eu vou ler aqui um pedaço, claro que vai sofrer adaptação por causa da rima e da métrica, mas ouvi dizer que no Brasil a falsa esquerda caiu no canto do tritão. O negócio está ficando muito sério, não é namorinho, é namorão. Mesmo que isso pegue muito mal, apaixonou-se pelo general. Ele é pequeno, do tamanho de um pino, é gaúcho e fala tchê. Encantada, a esquerda fake diz, ele é fino, mas ele é apenas o pino, tchê. É paixão cega, muito mais que um namorinho. Parece casamento, é namorão. Vai ser essa machinha aí, Rômulus. Bora pro superchat. Excelente, Wellington Calazans. Muito espirituoso aí nas suas sacadas de rima aí, nas rimas no final dos versos. Olha só, até o momento tivemos o Gil Andrade, que participou e falou boa tarde, Duplo Expresso. Isso aí deve estar no Nordeste, né? Todos os expressionautas e Maria Lúcia Fatorelli. Boa tarde para você, aliás, boa noite já, né, Gil Andrade. Ana Pereira participou também e falou, o servidor público que contribui sobre toda a remuneração e continua contribuindo mesmo aposentada. Maria Lúcia comentou sobre isso. Marta Rameister participou e falou, o que foi feito do relatório apresentado pelo senador Paulo Paim? É verdade, né, Marta Rameister? Isso não convinha, porque dizia que não tinha déficit. Marlene Vandensande participou e falou, obrigada por mais essa aula, Fatorelli. A gente agradece também. Ana Pereira voltou e falou, excelente essa explicação da Maria Lúcia Fatorelli, distinguindo exatamente as diferenças dos regimes jurídicos público e privado. Marta Rameister voltou e falou, sou professora do ensino federal e desafio quem encontre um professor concursado com dedicação exclusiva que receba um super salário. Marta Rameister, isso aí a gente sabe que os servidores do executivo, que é o seu caso e outras pessoas, os salários não são baixos, né? Fora, sei lá, pensando aí a elite da elite lá, de repente, alguma que tem outra. Agora, o que realmente, onde estão os privilégios é no judiciário e no legislativo, que são os mais caros do mundo, comparando com poderes legislativos e judiciários de outros países, não tem igual. Então, aí, realmente, servidores do executivo não acontece a existência desses privilégios. Wilson Rezadori participou e falou, parabéns, Maria Lúcia Fatorelli, sempre muito didática e convincente. Liege Vieira participou e falou, seria um equívoco conceitual afirmar que as três castas, Congresso, Judiciário e Forças Armadas,
São entidades estatais? Como entidades estatais? São corporações do Estado, né? Marta Ramaster voltou e falou: Kim catabosta. Maria Cláudia Oliveira Paiva participou e falou: vou mandar um e-mail para o DJ, olha, para o DJ Wellington, pedindo para não aprovar a contrarreforma e aproveitar para perguntar sobre os documentos e como está a colheita de arroz. Olha, Maria Cláudia, aproveita e pede para ele um arroz de carreteiro e manda aqui para a Suíça, eu pago o Sedex. O Porradão Ed participou e falou: Rômulus, avisa o Wellington que hoje é dia de Bavi no Fonte Nova. Abraço. Certamente ele já sabe disso, Porradão Ed. Werner Piana participou e falou: Fatorelli tinha que ter meia hora diária na TV. A gente também acha, mas a agenda dela, você acha que se ela tivesse meia hora na TV, ela ia conseguir dar combate como ela dá? Então é difícil conseguir trazer ela aqui. Até 15 dias já tá difícil, porque a mulher tá sempre viajando aí, fazendo coisa aí, lutando pela gente. Tinha que ter meia hora diária na TV e rádios abertas para acordar o povo brasileiro. Aí é que não vai ter mesmo, cara. Imagina, ela na TV aberta meia hora todo dia, Wellington. Salve Venezuela bolivariana. Marco Aurélio Nunes da Silva participou e falou: o Duplo Expresso está fazendo eu ganhar apostas na política. Eu escuto e comento com os amigos e digo: quero apostar, estou ganhando dinheiro. Marco Aurélio Nunes. Manda doar para cá, doa um pouquinho aí para daqui para a gente pagar as contas. 10%, um dízimo, dá um dízimo aí no superchat. Wellington Calazans. Ô Rômulus, o Bahia tá ganhando 1-0, gol de bicicleta de Gilberto. Olha isso, você tá vendo? Discussão política ainda tem o resultado da rodada. Não, mas tem aí um site que escreve assim, cada lance por lance, de vez em quando eu dou uma roubadinha para lá para saber como é que tá o negócio. Ô Rômulus, eu quero agradecer a você por mais um programa, a toda a equipe de produção do Duplo Expresso, a Fatorelli por ter vindo e ao nosso público por fazer desse programa um programa de grande audiência, um programa que nos enche de alegria e motivação para toda semana. O Duplo Expresso de domingo, um programa de debate e que a gente acaba sempre aquecendo um pouco e preparando a agenda para que no decorrer da semana a gente possa desenvolver com mais desenvoltura e com mais tranquilidade tudo isso que a gente tem a falar e testar um pouco, né? A gente é um programa de laboratório também, então foi muito bom estar aqui, muito obrigado por hoje, obrigado a você, mas continue compartilhando, curtindo as páginas e valorizando esse espaço. Um grande abraço e amanhã, às 6 da manhã de Brasília, estaremos juntos em mais um programa Duplo Expresso. Até lá.